Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado aí com a gente. Você está assistindo o Sinopsecast. É um podcast realizado pelos alunos do Núcleo de Formação Audiovisual do Sesc Minas. Esse é o primeiro cast aqui do canal e ele tem a intenção de falar um pouco sobre todos os cursos artísticos que tem aqui no Sesc e contar um pouco das histórias deste lugar. Então, para você que está aí no YouTube, vai se inscrevendo e deixando o like, e para a galera do Spotify, segue a gente e favorita. Eu sou o Pedro Nobre. E eu sou Clara Carvalho, nós somos alunos do audiovisual e seremos seus anfitriões hoje. No programa de hoje nós vamos receber dois convidados, um que faz parte do coral e outro que faz parte da orquestra. Então estamos aqui com Fernanda Arial. Você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Oi, gente. Eu tô aqui na orquestra faz 4 anos e eu toco viola. Eu vim daqui mesmo, de BH, e tô muito feliz de estar aqui. E também estamos aqui hoje com o Kelvin Augusto. Se você pudesse apresentar um pouco pra gente, dizer o que você faz, o que você come, qual que é a senha do seu cartão de crédito. Essa parte não precisa não. Se quiser, pode. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Kelvin Augusto. Eu sou lá de Sabará, tenho 21 anos e eu tô no coral já tem 3 semanas e tô achando incrível participar da música, que sempre foi meu sonho, fazer aulas de música, tocar também. E pra mim, eu quero viver sempre outras experiências. Então, pra gente começar aqui com a nossa conversa, primeira coisa, nós estamos aqui com dois alunos diferentes. Você faz parte da orquestra e você faz parte do coral. Então, gostaria de perguntar pra vocês, como vocês explicariam como que é o curso de vocês pra alguém que não tem a mínima ideia do que a gente tá falando? Tipo assim, chegou um alienígena aqui na Terra hoje. Como você vai explicar isso? É complicado? Eu diria que é um curso de música sobre um instrumento que você escolhe, gosta, ou não escolhe, que foi o que aconteceu comigo. E é isso, você aprende a tocar, a reproduzir o som que ele emite, a ler partitura, teoria musical, a história da música, e é isso. E às vezes tem pessoas que, quando eu converso assim, sobre música, sobre partitura, né? Às vezes tem gente que não sabe, não conhece, nunca teve a oportunidade de fazer aula. Então, assim, seria mais sobre explicação, ensinar as pessoas o que a música traz pra gente, o que a música traz de tão importante, porque pra mim é incrível estudar música, fazer coisas, cursos, assim, é importante. Assim, em geral, pra todo mundo é importante. Você disse que você não escolheu o instrumento que você foi tocar. Não. Qual que é a sua função? Como é que isso aconteceu? Então, aqui na orquestra a gente entra e são 4 opções: o contrabaixo, o violoncelo, a viola e o violino. Quando tem muitas vagas, o aluno ele tem a opção de escolher. Mas quando não tem tantas, eles que colocam você pro instrumento. Caso você não goste, você tem a oportunidade de trocar e tudo mais, mas eu não tive a oportunidade de escolher. Eu acabei gostando da viola e fiquei com ela mesmo. Entendi. E a sua função, Kelvin? A minha como eu entrei agora e tô começando a acostumar com o pessoal, a gente tá cantando músicas populares, né, do coral. E pra mim tá sendo importante, assim, na parte de aprender músicas americanas, como Queen, eu gosto bastante. Nunca cantei, né, mas minha família adora. E pra mim tá sendo uma experiência incrível, de poder participar, de aprender a cantar. Então, pra mim, como é a primeira vez que eu entrei agora, é muito emocionante. E sobre essa questão do coral em si, porque igual na orquestra tem as funções são divididas pelos instrumentos. No coral tem os timbres de voz. Você entrou há pouco tempo, já saberia qual que é seu timbre ou ainda é algo que vai ser descoberto no futuro? Como é que essa questão funciona? Bom, o meu timbre agora é baixo, né? Quando eu fiz a prova, o pessoal falou que é tenor, mas como eu estava começando, nas primeiras aulas que eu estava participando, eu estava começando a cantar, eles falaram comigo: Kelvin, passa a voz de baixo, porque acho que pode ficar mais tranquilo para você no momento. Aí, para mim tá sendo mais fácil, aí eu tô acostumando, tô começando a pegar o ritmo, pegando as tonalidades certinha. Isso aí é bom demais, velho. Como é que começou o interesse de vocês, assim, pela música, pela orquestra primeiro? O que levou você a querer fazer o curso? Olha, eu cresci dentro de uma família que sempre foi ligada à música. Meu pai, ele toca contrabaixo elétrico e canta também. A minha mãe canta, meu irmão é baterista, então todo mundo ligado à música. Questão da orquestra, eu nunca pensei que eu fosse tocar em uma. Eu pensava, assim, que um dia eu fosse chegar a cantar num coral e tudo mais, mas nunca fazer parte de uma orquestra e tocar um instrumento que eu nunca tinha nem ouvido falar.
E aí eu conheci o projeto através de uma colega do meu pai, entrei e, assim, me apaixonei completamente. E pra você, como é que foi essa trajetória até chegar no coral? Pra mim, eu comecei quando eu tinha 16 anos de idade. Aí eu comecei a fazer uns cursos online de coral, né, de canto. E na época, quando era pandemia ainda, aí a gente estava começando, eu estava começando a ver como é que era o desenvolvimento da música, como que as pessoas cantavam através de partitura, através de canto lírico também. E assim, eu comecei a partir dos 16, fui indo, cantando dentro de casa, violãozinho também lá. Dou uma arranhadinha, mas assim, é difícil aprender alguma coisa, mas cantar pra mim sempre foi meu forte. Mas assim, você sabe dizer como que começou o seu interesse pela música? Você lembra disso? Quando começou, foi através de músicas de banda de rock. Que meu pai, ele curte muito rock, essas coisas assim. Aí eu olhava assim, nossa, esse cara canta demais. Por exemplo, a banda Metallica. Curto muito o James, o jeito que ele canta. E pra mim foi incrível ver isso. Aí eu pensei na minha cabeça, olha, eu tenho que cantar pelo menos parecido com esse cara. Ele não vai ficar igual, mas é meu sonho. Aí eu fui treinando, meu pai foi me ajudando também. Não, então, de certa forma, vocês dois têm essa um pouco de influência da família também. Aí, no seu caso, sua família também te puxou pra algum lado específico, igual o Kelvin aqui, já deu pra ver que ele é muito da vertente do rock, vamos dizer assim. Você e a sua família no geral, tem alguma coisa específica ou você foi gostando de tudo da música mesmo? Olha, a minha família é bem eclética, mas as lembranças que eu tenho do meu pai também são ouvindo rock e MPB. A orquestra mudou muito a sua vida? O que que mudou assim no seu dia a dia? Completamente mudou, porque mudou muito o jeito de ver as coisas e foi uma mudança de dentro pra fora. Eu cheguei aqui, eu tinha 13 anos e eu era uma criança que falava gritando muito e a orquestra me fez ser uma pessoa mais disciplinada, mais organizada, mais focada, porque a música exige isso. Ela exige foco, exige estudo, exige disciplina e os meus professores sempre pegaram muito no meu pé em questão disso. Eu sempre gostei de estudar, mas nunca gostei disso de disciplina e tudo mais. E a gente sabe que não tem como aprender e ser bom em uma coisa sem ter a disciplina. E eu acho que a orquestra mudou muito isso em mim, a visão que eu tinha da música também. Porque eu nunca tinha tido a experiência de ver de tão perto a música clássica, erudita. Porque apesar da gente tocar, né, músicas populares, samba, rock, qualquer tipo de música, também tem as nossas raízes, dizemos assim, né? Porque os nossos instrumentos são os instrumentos clássicos e eu nunca tinha tido essa conexão com eles antes. Acho esse processo chique demais, porque quando tá estudando dentro do ramo da música, às vezes a gente quer focar em uma coisa específica, tipo assim, igual no caso que vou focar só no rock. Mas quando tá estudando, não pode ser só isso, né? É como dizem, se você quer de fato entrar dentro daquela profissão, de pouco em pouco você tem que aprender de tudo, você teria que estudar de tudo e tocar todos os gêneros. Então, pra vocês é fácil rolar essa adaptação de querer tocar uma coisa, mas às vezes você não pode tocar aquilo que você quer ou cantar aquilo que você quer pra treinar outra coisa? Olha, na minha situação, eu gosto de rock. Mas às vezes quando eu entrei no projeto, né, aqui no Sesc, a gente tá ensaiando umas músicas populares que, assim, a maioria não é tão rock assim, mas pra mim, é só de cantar, tá com o pessoal em grupo assim, já é bacana, mas o meu forte, o que eu gosto mesmo é rock. Então, eu acho que essa questão de outros gêneros diferentes, pra mim, tanto faz, assim, eu gosto de rock, mas pra cantar ali, tá com os amigos, pra poder participar de alguma coisa, se tiver outro gênero, eu animo. Mas se eu tiver, assim, sozinho dentro de casa, numa outra vibe, eu curto um rock mesmo. Entendi. E também aproveitando, né, que nós temos duas perspectivas muito diferentes, né, que a Fernanda está há 4 anos no curso e você entrou há 3 semanas aqui com a gente. Então, no seu caso, você já sente alguma mudança assim na sua vida, seja de rotina ou até pessoal mesmo, o fato de você ter entrado no coral agora? Ah, eu entrei tem poucas semanas. Pra mim, o único diferente é como eu trabalho, né, tem
tem 8 meses que eu tô trabalhando. Então é um pouco cansativo. Que às vezes eu tô no trabalho, às vezes eu tenho que estudar as músicas também, eu preciso ensaiar um pouco. Às vezes eu até venho aqui no Sesc para poder ensaiar algumas músicas com uns colegas meus. Mas o que mudou mais é que antes para me fazer aula era de boa, quando eu não estava trabalhando, né? Agora, como eu tenho cartão de crédito, depois eu mostro a senha, depois eu... Eu vou aceitar. Mas assim, agora tá mais cansativo. Questão de trabalho e Sesc junto é mais complicado. A gente percebeu que você gosta bastante de rock, né? E você tem algum estilo que você prefira tocar, assim? Como é que é pra você tocar estilos tão diferentes? Olha, eu acho que eu ainda tô me acostumando. Porque, por exemplo, semana passada, retrasada, não sei bem, a gente teve um concerto de samba com a Adriana Araújo. E mês que vem eu tenho a formatura do Sesc e o tema são trilhas sonoras. Então eu vou tocar música de anime, música de filme, eu vou tocar Harry Potter, Divertidamente, Cowboy Bebop, Pokémon, Naruto. Então, assim, é muito difícil porque são muitas coisas juntas e separadas ao mesmo tempo. Então, assim, eu ainda tô me descobrindo um pouco. Já tive a experiência de tocar no Beatles Rock Show, que é um show de tributo aos Beatles. E, assim, por mais que eu goste do rock, eu gosto de outras coisas também. Acho que eu fico meio... Sou bem eclética mesmo. Então, essa formação é nova pra gente aqui também, que você falou que daqui a um mês você tá concluindo o curso e acabou. Isso. Então, vamos passar para um outro tópico aqui agora, que, tipo assim, então quer dizer que nesses 4 anos você já fez bastante apresentação. Qual que seria a sensação de estar no palco, a primeira vez que você teve que fazer alguma apresentação? Como é que foi isso? Olha, por incrível que pareça, a segunda foi pior que a primeira. A primeira eu tava super de boa, a segunda eu quase desmaiei atrás do palco, literalmente. De ter que chamar a gente pra me segurar e tal, porque eu tava muito nervosa. E a primeira eu acho que eu tava, assim, anestesiada, porque eu não senti nada de nervosismo, tava mais pra trás. E, assim, é mais fácil tocar quando você tá atrás. Hoje em dia eu costumo chefiar o naipe, então eu sou a primeira estante. E aí é muito mais, assim... Hoje eu tô mais acostumada, mas ainda sempre vai dar aquele nervoso, sempre. Mas o que passa na sua cabeça quando você tá lá tocando? Ah, assim, é difícil dizer, porque depende do lugar onde você tá. Quando você tá atrás, você tem que prestar atenção no espala, no chefe de naipe que tá na sua frente, no maestro, na regência dele, e ver os outros naipes também, como eles estão, e ver o parceiro que tá do lado, mas você não tem aquela responsabilidade tão grande porque você tá mais atrás. E quando você chefia o naipe, é completamente diferente, porque você tem que respirar junto com a orquestra, você tem que dar as entradas, você tem que contar o tempo, você tem que estar, assim, de olho no espala, de olho no maestro o tempo inteiro, contando o tempo. Se a pessoa que tá do seu lado erra, você tem que olhar pra ela e corrigir ela, assim, com um olhar mesmo. Você tem que sentir se as pessoas que estão atrás de você estão errando, porque se estiver errando, você tem que fazer, assim, mais forte pra pessoa ver, olha, tô errando, então vou fazer igual ela. E é uma responsabilidade muito maior e é muito mais difícil, eu sempre fico nervosa quando eu vou chefiar o naipe. Então, para a gente entender um pouco sobre esse assunto e também para o pessoal que está ali em casa entender sobre essa questão, o que exatamente seriam os naipes dentro da orquestra? Então, dentro da orquestra existe uma hierarquia, que ela começa pelo maestro, que é o chefe da orquestra. E aí tem o espala, que é seguido do maestro, que na falta do maestro, o espala substitui ele. E aí tem um chefe de cada naipe. Os naipes são violino 1, violino 2, viola, violoncelo e contrabaixo. E aí tem do lado do chefe de naipe, tem um concertino, que ele tem a função de anotar os arcos, de ajudar mesmo o chefe de naipe. Aqui na nossa orquestra não acontece isso por ser um curso, mas em outras orquestras também tem os auxiliares, e aí vem terceira estante, as estantes mais para trás. E, no mais, é isso. A hierarquia que tem, a gente que é chefe de naipe tem autonomia de, tipo, falar alguma coisa com o espala. Claro que a gente não pode passar por cima do que o espala fala, e o espala não pode passar por cima do que o maestro fala. Sempre tem aquela conversa, é algo, principalmente pra gente que tá junto há muito tempo, então nada é, assim, rígido demais, a gente sempre tá conversando, e é isso. Então não chega a ser uma ditadura. Aqui não.
Nossa Ixi, senhora. aqui. Aqui não, mas lá fora pode acontecer, porque aqui não é algo assim, por mais que tenha orquestra acadêmica, né, que é focado pro meio profissional, não é 100% da forma que acontece profissionalmente. Então, assim, lá fora pode acontecer do Spala falar alguma coisa pro chefe de naipe e ele ter que abaixar a cabeça e fazer aquilo mesmo sem ele estar gostando, não. Aqui dentro, não. O chefe de naipe é meu amigo. O Spala é meu amigo. Então, se ele falar alguma coisa comigo, eu tenho liberdade nele, falar, não, cara, eu acho que devia ser assim e tal. E é mais de boa. Aqui dentro é mais de boa, mas lá fora é um pouco assim, pior. A gente sabe que no coral também tem essas... Cada um tem sua função também, né? Você consegue falar um pouquinho? Sim, no coral, gente, tem as vozes, né, separadas. Temos a primeira voz, que sempre faz o solo das músicas. Primeiro é o soprano, que é aquela voz bem agudinha, que tá lá no meio na frente, né? E logo depois tem um contralto. O contralto é como se fosse a mesma coisa do soprano, mas é um pouquinho mais grave. Então as duas vozes ficam ali, assim, fazendo o solo da música. E depois vem o tenor, que é um pouquinho mais grave, assim, passando do contralto, né? Que é mais para manter a base da música. E depois vem o baixo, que é mais para manter mais a base, para deixar a música bem mais completa, cheia também, né? E deixar mais melódica, mas tem no coral, essas vozes precisam de ter em todas as músicas, em todos os ensaios, para ficar bem legal. Então também precisa muito dessa questão de união, né? Igual na orquestra, que todo mundo precisa estar unido. Ali no coral, se o pessoal divergir as ideias, também não dá certo. Porque se faltar, até então, que eu tô fazendo as aulas, de vez em quando tem aulas que não tem nem contralto direito, nem baixo, tenor, então às vezes fica super difícil para poder cantar. Então é sempre bom, igual a Maria falou, que na orquestra não pode faltar ninguém. Tanto que o Spala tem que ficar sempre de olho, quem tá faltando, quem vem ou não vem, é importante. Faz sentido. E essa organização toda costuma ser para as apresentações. Você ainda não fez nenhuma apresentação aqui com o pessoal do Sesc. Você tá animado para uma futura apresentação, ansioso? Como é que tá seu coração? Olha, temos uma novidades. A Maria falou que vai ter apresentação, acho que 2 de junho, né? 2 de julho. 2 de julho, né? E vai ser minha primeira apresentação no coral, Caraca, meu participando. parabéns. Como é que você tá Aí, sentindo? feliz da vida. Pra cantar, assim, no meio do público, mostrar a voz, tá lá com o pessoal da orquestra, com todo mundo. É impressionante, impressionante. Aproveitando que você puxou de novo esse assunto da apresentação, você comentou, né, que vocês vão tocar várias músicas diferentes nessa apresentação que agora vocês dois vão fazer juntos, né? Questão de música de anime, principalmente, foi algo que me chamou a atenção. Então, saindo um pouco desse mundo da música, qual que é a relação de vocês com outras obras? Vocês gostam, tipo assim, de assistir anime, filmes, como é que é? Olha, pra ser bem sincero, eu nunca assisti nenhum anime. Mas você já sente um pouco do que é e do que representa aquilo quando você toca a música e você vê a plateia toda gritando. Foi muito engraçado uma vez quando eu fui tocar Cavaleiros do Zodíaco e tinha uma criancinha, o maestro chamou ela pra subir no palco e ela cantando do nosso lado a letra inteira, sabendo tudo. E eu assim, meu Deus, eu não sabia que significava tanto assim. Quando a gente vai tocar as músicas de One Piece também, a plateia toda gritando, porque muita gente é fã. E assim, é muito legal. A gente vai tocar trilhas sonoras também, Harry Potter, Divertidamente, Tubarão. Tubarão é muito engraçado, porque tem um grito no final, é muito, muito legal, assim, é muito novo, porque são coisas que a gente imagina que talvez a gente não vá fazer, sabe? E eu imagino que pra quem é fã mesmo de filme, de anime, de série, é muito legal quando você vê a música de entrada e você sente aquilo, que tem aquela emoção que todo fã tem. É muito legal. Falando nisso, agora a gente tem uma pergunta muito séria. Muito séria mesmo. Presta atenção. Qual que é seu filme preferido? Ai, eu não tenho. Não tem? Você não assiste nada? Nenhum? Assim, eu não sou muito de assistir filmes. Eu sou uma pessoa que lê pra caramba. Então eu prefiro ler do que ver filme, entendeu? E Tá qual bom. que é o seu livro favorito? Eu também não tenho, porque eu Nossa leio demais. Senhora. Mas o que você Esse gosta? ano eu já li 11 livros. Nossa Senhora. E
nenhum até agora foi assim, eu posso falar, nossa, esse foi o livro do ano, entendeu? Eu, sei lá, eu sou uma pessoa que gosta muito de tudo e não consigo escolher, eu sou muito indecisa, não dá pra falar, esse é o meu livro favorito. Chegou a ler Percy Jackson? Todos. Tá certo. E tu, meu bom? Olha, meu filme favorito é Divertidamente. Eu gosto do filme porque ele conta, né, que tem várias personalidades, como raiva, emoção, né? Então isso mostra as pessoas o que elas sentem hoje em dia. Eu acho que o filme mostra muito isso. As pessoas, o que elas sentem durante o dia, o tempo todo, raiva, grandes emoções, tristezas. Então, assim, é marcante. Como é que você consegue ler tanto? Com tanto de coisa que você tem que fazer? Tipo, como você consegue conciliar tudo? Escola, os cursos e ainda conseguir ter tempo pra você? É muito difícil, mas assim, eu moro longe daqui do centro, assim, de ônibus, 1 hora mais ou menos. Então, eu leio nesse período que eu tô vindo, que eu tô voltando. Ou assim, já aconteceu de eu ficar até 4 horas da manhã lendo um livro no Kindle e tá tudo certo, porque a gente só vive uma vez, né, gente? Então, não tem problema isso. Eu sempre acho um tempo pra ver alguma série, pra ver algum filme, por mais que eu não veja tanto. É bom, gente, não tem ninguém que não gosta de ver um filme, de ver uma série. E eu consigo perfeito nos dois. Então, assim, se eu quisesse, sei lá, já cogitei fazer direito. Então, eu tinha que estar estudando sobre, né, pra conseguir fazer um Enem e tudo mais. Mas se eu quero música, eu tenho que focar nisso, de uma certa maneira. Não dá pra ter os dois ao mesmo tempo. Seguir essa rotina é algo bem complicado, né? Tanto no quando a gente está estudando ainda e até quando está trabalhando, que é no seu caso. E para você, como é que está sendo essa questão de conciliar agora serviço, compromissos pessoais, o estudo da música? Como é que está sendo essa nova trajetória na sua vida? Ah, por agora é mais foco. Eu tô tendo um pouco mais de concentração, um pouco mais de separar as partes certas, né? Porque tem hora que eu trabalho, tem hora que eu estudo, então tudo tem um tempo certo. Às vezes eu deixo lá um celularzinho, um despertador pra sempre lembrar de eu estar fazendo uma coisa, depois eu faço outra coisa. Porque hoje em dia, quando você não consegue separar as coisas direito, você pega um caderninho ou um calendário, aí você marca uns dias certo pra você poder estudar. Pra mim, final de semana eu passo o dia inteiro estudando coral, música, porque é mais tranquilo pra mim. Vocês falaram que vocês conseguem gostar de tudo que vocês tocam, mas tem alguma coisa que vocês não gostam de jeito nenhum de tocar e cantar? Olha, da parte de rock, eu gosto de cantar tudo. Mas tem outras músicas que eu nem conheço, assim, tem gente que gosta de samba, por exemplo. Samba, pagode, eu já não consigo cantar, porque letra eu não faço nem ideia como é que é, mas rock, de tudo assim eu canto, todos os gêneros. Mas então você não gosta de samba? Samba não é assim, meus preferidos, mas eu gosto, não sou nada, tem nada contra. Eu acho que ela ficou sentida ali. É, Eu percebi. gosto. Já prepara o Não, corte do não canal tem. aí, gente. Não tem nada, assim, é legal, porque meus amigos curtem também, eles me chamam. Às vezes eu já fui, mas eu sempre ficava mais na minha, quietinho. Nunca fui de entrosar muito, não. Mas é legal, eu respeito. Polêmica. Essa vai direto pros cortes, vai ser bom Gente, demais. o churrasco Convidados precisa brigam no de- podcast Precisa. por não gostar de samba. E tem algo que você não gosta de tocar? Olha, estilos não, mas eu não gosto de tocar coisas que firam os meus princípios, firam algo que eu acredite, não importa o gênero, não importa, sabe, o tipo de música. Porque, assim, eu sou uma pessoa que sou cristã, então, sei lá, um rock que fere os meus princípios, eu não toco, prefiro não tocar. Claro que tem coisas que a gente não vai ter escolha e a gente tem que acabar fazendo. Mas, no mais isso, porque eu toco qualquer coisa, me der. Já toquei Super Fantástico, gente. Ah, mas essa é maravilhosa, É bom, né? mas assim, perto de um Beatles, tem aquela diferença gritante, assim. Então, assim, eu toco qualquer coisa. Samba, rock, pagode, MPB, pop, qualquer coisa eu tô tocando. E você gosta muito do samba, porque você ficou meio sentida, né? Quando o Kevin falou Desculpa. Não sou, assim, super fã, mas é gostoso, gente. Um churrasco de família precisa de um Não, samba. é bacana, tipo assim, ter um pessoal tocando, um violãozinho, um cavaquinho, né?
E é bom. Antes de tocar viola, você já tocou algum outro instrumento? Então, o meu pai, ele toca contrabaixo elétrico e violão. Então, assim, quando eu era mais nova, ele tentava fazer com que eu tocasse um violão, assim, mas eu não gostava. Eu detestava e não gosto até hoje. Então, assim, não. Viola foi o primeiro e acredito que vai ser o único que eu vou ter tocado. E você comentou que arranha no violão e além do violão tem outros instrumentos que você toca também. Eu gostaria de aprender a tocar, talvez. Com o violão eu sei tocar umas musiquinhas, né? Umas músicas clássicas de rock. Um rock pop assim, de Queen, Michael Jackson. De vez em quando eu arranho, né? Eu tô lá em casa e eu tento cantar algumas músicas que eu sei. E eu já fiz parte, assim, já faz um tempinho da orquestra também. Já toquei violoncelo. E é ótimo. É bom porque você distrai a cabeça, a mente. Igual a Ana tinha falado, é dessa forma que funciona a orquestra. Tem várias etapas. E pra mim, hoje em dia, tá fazendo coral, cantando, já tá ótimo. Nunca pare de fazer seus sonhos. Fernanda disse que já participou do coral também, né? Já. Então você participou da orquestra também, vocês são... Então, experimentaram um pouco dos dois mundos aí. Sim. E como é que foi pra você no coral? Eu gostava bastante. Gostava muito. Do Sesc, eles já levaram a gente pra viajar em alguns lugares. Teve uma vez que levaram a gente pra tocar num festival de gastronomia em São João del Rei. E assim, acho que foi a melhor viagem que a gente já fez. Todo mundo junto, dormindo em hotel, junto com outras pessoas, outros colegas. Ficando acordado, conversando até 3 horas da manhã. E o pessoal do Sesc mandando a gente dormir. Foi muito bom. É uma experiência muito boa, porque você não vive só música. Você vive o companheirismo das outras pessoas também. Isso é muito legal mesmo. O último show que a gente teve de samba, eu nunca tinha tocado, foi maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo som da cuíca, gente. Eu ouvi uma cuíca tocando atrás de mim, maravilhoso. É muito bom. Relembrando, gente, que nem a Ana falou, eu tenho uma memória engraçada, que tem um amigo meu que ele toca contrabaixo, o nome dele é Igor. E quando eu tava na orquestra, a gente viajou também pra Ouro Preto. E quando a gente chegou lá, na hora do almoço, a gente aproveitou muito que a gente entrou lá pra colocar a comida no prato, né? Tranquilão, mas a gente encheu o prato, a gente ficou tão, sei lá, ansioso pra comer. Aí a gente lotou o prato todo, o pessoal olhando pra gente, nossa, gente, que pessoal é esse? E só nós dois lá com o prato Acabou de sair de lotado. uma obra. Com a comida, a gente estava falando que a gente era pedreiro, sei lá. Aí sim, ninguém chegou a falar nada, mas ficou só olhando mesmo. E a gente com cello nas costas, assim, pá, tirando, todo suado, colocando no chão, e ele todo nervosão, com fome. E ele é engraçado, né? Ele fala outras piadas. Mas esse dia foi muito divertido. É que Gostei construir uma música é igual construir uma casa, também dá muita fome. A gente tava daquele jeito, velho. Uma viagem de, nossa, umas 1 hora de viagem, e assim, a gente chegou naquele jeito, sol queimando. Nossa senhora. Eu... Pode Pode falar. falar? Eu acho que uma das experiências mais legais que a gente teve foi tocar com a Fernanda Takai, que era do Patufu. Foi muito, muito, muito legal, porque a gente tocou e a gente sentiu o que ela sentiu também e conseguiu representar. Isso foi muito legal. E ver o pessoal que estava assistindo, porque é cultura, né, gente? Patufu é cultura. E ver ela cantando na nossa frente, às vezes a gente ficava assim, meu Deus, e a Fernanda Takai tá na nossa frente. Se sentir importante. Sim. Aí já bate aquela ansiedade que você fala, meu Deus, será que eu consigo ficar perto dela? Aí Sim. passa e fala, oi, isso, ai. Eu não cumprimentei ela, eu não consegui cumprimentar ela assim de perto, não, só um oi assim, mas teve gente que tirou foto com ela, eu não consegui tirar foto com ela, não consegui. Não tive coragem de chegar nela e falar assim, me dá um tiro de tirar uma foto com você, não consegui. E tem algum artista, além dela, que você já admira? Tem algum artista que vocês dois admiram muito? Pra mim, olha, Fred Mercury é o meu preferido. James também. Isso me inspira muito da obra que eles fizeram, né? E hoje eu tento passar pro pessoal, pelos meus amigos que gostam de rock também. Muito bom. Eu gosto do Stevie Wonder, Whitney Houston, Michael Jackson, daqui do Brasil. Skank, que minha mãe é apaixonada, então não teve como não crescer ouvindo. Legião Urbana,
maravilhoso, não tem nem o que falar. É Legião Urbana, gente. Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, é muito legal. Ô, Kelvin, depois que você terminar o curso, você pretende continuar na carreira da música? Eu pretendo continuar cantando, né? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar no Sesc, não sei se vai acontecer alguma coisa até lá comigo, mas eu pretendo... Ninguém sabe o dia de amanhã, mas eu pretendo ficar até os últimos dias da minha vida fazendo música, tocando, cantando. E meus projetos também é ajudar meus irmãos. Tem um irmão meu que ele sonha em ter um projeto, né? Ele gosta de fazer artes também, ele desenha. E ele gosta muito de ajudar as pessoas que estão em situação de rua. E ele tá começando agora. Então, para mim, arte, música é sempre importante. Vocês dois comentaram sobre essa questão de usar a música para ajudar as pessoas. Vocês diriam que é algum grande sonho de vocês? E além desse, se vocês têm outros sonhos também? Eu tinha antes de fazer música, eu tinha vontade de ser jogador de futebol. Eu sempre jogava bola e eu ia na quadra. E minha segunda coisa agora é tentar ver se eu consigo ter pelo menos um jeito de entrar em alguma escolinha de futebol para poder fazer umas aulas, que eu gosto de jogar bola também. Chique. Como eu falei antes, eu tenho vontade de fazer a música ter essa relevância que deixou de ter com o tempo aqui no Brasil. Porque eu acho muito injusto quando alguém fala, você vai fazer música, então tem que fazer lá fora. Sendo que o meu país é rico para isso também. E não é todo mundo que enxerga isso. Então, um dos meus sonhos talvez seja isso. Fazer a música ser reconhecida. Esse tipo de música que eu toco, né, a música clássica, ser reconhecida aqui no Brasil. Você quer fazer faculdade, né, de música? Quero. Perfeito. Você também pretende fazer alguma faculdade? Pretendo fazer licenciatura. Chique. Depois que eu estiver bem tranquilo, para me estudar relação à música, eu pretendo fazer cello. Licenciatura de cello, né, para poder ensinar pessoas. E agora, já se aproximando um pouco mais do nosso final, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais filosófica para vocês dois. O que o ato de cantar significa para vocês? Para mim é expulsar todas as coisas que você se sente travado dentro do seu coração, dentro do seu corpo. Quando eu canto, eu sinto que eu tô falando, tirando todas as coisas que estão dentro de mim, que estão me incomodando, e eu sinto que eu tô me libertando, né, quando eu tô cantando. Maravilhoso. Pra mim, quando eu tô tocando, eu tô transpirando. É isso que ele falou, exalando aquilo tudo que eu tô sentindo. E também sendo um meio para as outras pessoas de sentirem aquilo que eu tô sentindo também. Porque é egoísmo da nossa parte não querer que as pessoas sintam a maravilha que a música é. Tem algum recado que vocês dariam pra alguém que tá começando com esse interesse em música? Pra não desistir. Se é isso que o coração quer, não desistir. Não desista dos seus sonhos, sempre corram atrás. Alimente a sua fé para que seus medos morram de fome. Nossa, Nossa, essa agora frase é foi. boa. É uma frase de alguém famoso? É dos caras lá do É, do Kelvin. É do Kelvin, agora é do Kelvin. Só puxando um parênteses rapidão aqui, vocês comentaram, a gente acabou de falar sobre sonhos, sobre o que o ato de cantar significa. E como a gente é a galera do cinema, fiquei a recomendação de filme, não sei se vocês já assistiram o filme Soul, da Pixar, que é um filme que trata muito sobre isso, tanto sobre essa questão de sonhos, sobre a música, sobre desejo. Então fica aí a recomendação para muito quem tá bom em mesmo. casa vendo também, vai assistir Soul. E bom, com isso, a gente vai encerrando o nosso cast aqui hoje. Queria muito agradecer a participação aqui do Kelvin, da Fernanda. Obrigado por vocês terem participado aqui um pouco com a gente, fazer essa troca. Por mim, a gente podia continuar falando aqui por mais horas e horas, mas não é assim que a vida funciona, infelizmente. Então, muito obrigado pela presença. Obrigada, a gente que agradece. Tenho certeza que, assim como pra vocês foi bom, pra gente também foi muito bom. Foi um prazer estar aqui, conhecer todos vocês e pra mim eu ficava aqui até amanhã, né? Lugar lindo, adorei, viu?
É isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui, obrigado pela conversa. Com isso, a gente encerra o nosso primeiro episódio no podcast, que é produzido pelos alunos de formação do Núcleo de Audiovisual. Eu sou a Clara Carvalho, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro, que fiz parceria aqui com a Clara hoje, e além de nós, também tem toda a galera da produção aqui do Por Trás das Câmeras. Gostaria de agradecer a todos eles, estou até com uma listinha aqui impressa para falar o nome de todo mundo, que é muita gente. Então eu queria agradecer ao Pedro Ferreira, a Júlia Leão, o Lucas Reuter, Matheus Sebajos, Luísa Viana e Vitória Pereira. A gente queria dar um agradecimento especial também para os nossos professores, Rafael Trindade e Rafael Melo, para o Trigger, que ajuda muito, e para o Igor, que está sempre aqui com a gente. Continuem atentos aí no canal, para vocês que estão no YouTube, já se inscreve, e pro pessoal do Spotify, já segue a gente aí também, porque em breve teremos mais novidades. Vamos deixar todas as redes sociais aqui do nosso pessoal e do pessoal da música aí na descrição também. E é isso, pessoal. Muito obrigado, até o próximo cast. Tchau!